capítulo de número 4, versículos 38 a 41. Natan, me faz uma gentileza, meu filho amado, em quem me compraz, o Mateus 3,17. Pega meu celular, eu anotei na verdade, atípico, mas eu anotei um esboço no celular e eu vou recorrer a essa colinha, obrigado, e compartilhar com os irmãos essa palavra desse texto. Bom, livro de 2 de Reis 4, 38 a 41, eu coloquei aqui no meu ministério, diz assim a palavra do Senhor. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Natan, por gentileza, edição, revista e atualizada. Disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidades. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. O profeta Eliseu, a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia nenhum mal na panela. Amém? Amém. Senhor, fale conosco através da tua palavra, sempre e continuamente. Que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a tua palavra vai de encontro às nossas necessidades, que ela ache guarida em nossos corações, lugar de destaque em nossas vidas, de primazia, que a sua palavra seja a palavra final em todas as áreas da nossa vida. Que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor a tem designado. Repreenda todo obstáculo, empecilho à tua palavra. Que ela tenha vez, tenha voz entre nós. E que o teu Espírito Santo nos inspire e nos leve a pregar a tua palavra, somente a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Pode sentar-se, amados. Em nome de Jesus. Bom, nós vamos pregar nesta noite, baseado nesse texto, sobre a morte na panela. Mas quando há obediência à bênção divina, a vida sobre a morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, a narrativa desse texto fala de um período do profeta Eliseu que sucede o profeta Elias. E ele presidia a escola de profetas iniciada por Samuel, 1 Samuel 10:10. E ele dá continuidade. Nós conhecemos, era uma escola de profetas de tempo integral. Eles estavam juntos. Conhecemos a passagem que precisavam aumentar o espaço. Já no capítulo 6, se não me falha a memória, a partir do primeiro versículo, quando o ferro do machado cai no rio, né?
E a escola dos profetas nesse momento dirigida pelo profeta Eliseu. Mas em Gilgal havia fome naquela época. Havia fome naquela terra. E a fome atingiu a todos. Até mesmo a escola de profetas, né? Quando o país está em crise, a gente fala assim: quem tem Cristo não tem crise. E eu quero crer nesta frase, mas de uma forma direta ou até mais indireta. Muitas coisas que atingem o país atingem a nós também, que pertencemos e que estamos nesse país. Mas há uma diferença. Você vê que em meio à fome, né, há um milagre da vida na panela, aonde havia morte na panela. Mesmo em meio à fome, há um milagre, porque alguns pensam que a primeira e a segunda multiplicação dos pães quem fez foi Jesus. Aliás, é o único milagre que está registrado nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu disse 4 evangelistas porque não são 4 evangelhos, o evangelho é um só. Marcos 1:1, princípio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes desses 2 milagres que Jesus faz por 2 vezes, a primeira, ele manda recolher os cestos que sobraram e sobejaram 12 cestos cheios. E olha a importância de Jesus, a importância que ele dá à economia, ao não desperdício, à recuperação das sobras. E lembrando que sobra é diferente de resto. Na segunda multiplicação, Jesus manda recolher os cestos que sobraram, e sobraram 7 cestos cheios. Mas a primeira multiplicação quem fez foi o profeta Eliseu. No meio desta fome aqui também, muito provavelmente, ele multiplica, se não me falha a memória, 20 pães para mais de 100 homens. Não sei se você sabia disso. Bom, mas eu queria me deter nesta passagem e falar que há morte na panela, mas aonde a obediência vai, a bênção vai atrás. Havia morte na panela, mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus traz vida mesmo em meio à morte. Deus age em tempos de crise e de necessidade, em tempos de escassez, como a irmã disse, a diaconisa Simone, em tempos de geladeira vazia, em tempo de porta fechada, de desemprego, em tempo de dívidas, de cartões, boletos para pagar. Bota aí no versículo 38, sempre voltando ou mantendo-se no texto. Deus age em tempos de crise. Voltou Eliseu para Gilgal e havia fome naquela terra. Em meio às crises, como nessa passagem, como na multiplicação dos pães que eu mencionei aqui, essa multiplicação veterotestamentária, Deus age. Deus está presente. E deve ser louvado, como a diaconisa disse, não somente no tempo de emprego, mas também no desemprego. O Senhor tem que ser louvado, adorado, não somente no tempo do dinheiro, mas no tempo sem dinheiro. Não somente no tempo da saúde, mas também no tempo da doença. É uma aliança que nós temos com o Senhor. E quando nós casamos com o nosso cônjuge, há uma aliança. E o líder religioso que faz esse casamento, o pastor, ele faz essa pergunta, ele lê esse texto, ele diz que vocês sejam fiéis na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, e por aí vai. E com o Senhor é uma aliança, um pacto, um casamento ainda maior, ainda mais profundo, e nós precisamos ser fiéis a Ele, e adorá-lo,
em toda e qualquer situação. Aliás, diz o salmista no Salmo 34, versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, no tempo bom, no tempo mau, no tempo de alegria, no tempo de tristeza, no tempo de abundância, no tempo de escassez, no tempo de emprego, no tempo de desemprego. Louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Agora, em segundo lugar, eu entendo que a obediência, ela prepara o ambiente para o milagre. Porque onde, repito, a obediência vai, a bênção vai logo atrás. Portanto, obedecer, eu gosto de falar isso aqui, né? Porque a gente, quando era pequenininho, a gente entrou para a escola e a gente aprendeu A, B, C, D, né? A gente, quando é novo convertido, entra para a igreja, a gente aprende o obedecer. Agora, tem pessoas que são desobedientes por natureza. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer. Verdade ou mentira, irmãos? Tem dificuldade de obedecer a autoridades superiores, sejam elas espirituais ou seculares, né? Tem pessoas que não gostam de obedecer. Elas são rebeldes, desobedientes por natureza. E você pode ver o histórico dessas pessoas, insubordinadas. Olha a vida delas. Irmãos, com todo amor e carinho, olha a casa delas. Casa mesmo. Mas olhe também a família delas. Família agora. Casa é uma coisa, família, lar é outra. Pode observar o histórico das pessoas rebeldes que não obedecem, que não gostam de obedecer, que são desobedientes por natureza, por escolha, na verdade, por opção, né? Mas a palavra de Deus diz, é Samuel que fala, se não me falha a memória, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Aliás, então, se não me falha a memória, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, diz que Deus, ele outorga, o Deus dá, parte B, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo não é dado a desobedientes. Não, de forma nenhuma. Ele é dado a pessoas que obedecem. Volta lá, 2 Reis 4, 38, né, que a gente vai aprender que a obediência prepara o ambiente para o milagre. E estando os discípulos dos profetas assentados diante de Eliseu, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E ele foi fazer. E ele saiu para obedecer. Amém? Porque ele sabia que a obediência traz bênção. Porque ele cria que aonde a obediência vai, a bênção vai logo atrás. Porque ele sabia, irmãos, que a promessa segue o mandamento. Cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. Eita! Já falamos sobre isso aqui. Dizem, eu ouvi eu acho que ouvi, não li, que disse que existe 30 mil promessas de bênçãos diferentes nas Escrituras. Eu falei assim, não pode ser. Como que tem 30 mil promessas se as Escrituras têm 31.173 versículos? Não pode. Aí eu ouvi ou li que disse que as Escrituras têm 8.000 promessas. Mas eu fiquei com um estudo que fiz de fontes fidedignas, de teólogos renomados que dizem ou que escreveram que existem, na verdade, 3.000 promessas de bênçãos diferentes nas Escrituras. E ainda dizem que dessas 3.000, 2.700 promessas são condicionais, ou seja, há uma condição que você deve cumprir a sua parte no mandamento divino para que ele cumpra a promessa que ele fez, condicionada a essa obediência. Então, bota livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Eita, poderia pregar sobre isso, era outra mensagem. E geralmente essas promessas são acompanhadas de principalmente duas palavrinhas, se e quando.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, olha que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Viu? Mandamento e promessa. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Aí vai passando, olha, bendito serás tu no campo, bendito na cidade. Aí eu boto o 12 e o 13, Natan, para a gente fechar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à sua terra, a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, tu, porém, não tomarás emprestado. 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Mandamento com promessa. Onde vai esse mandamento, a promessa vai em seguida. Até se não me falha a memória, livro de Hebreus, não tinha nem pensado em falar sobre isso, mas assim que é bom. Capítulo 10, se eu não me engano, versículo 38, eu conferi aqui, se não conferir aqui nessa Bíblia marcada, eu já acho. 36, Natan, diz assim, Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo cumprido o mandamento de Deus, alcanceis a promessa. Eita! Para que, havendo cumprido o mandamento de Deus, a vontade de Deus, a ordenança de Deus, venhas a alcançar a promessa. Quer ver outra prova disso? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E está falando disso? Esse texto, esse mandamento com promessa, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o segundo livro das Escrituras. Vamos ver a partir daí, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A partir daí, nós já lemos Deuteronômio, e tem tantos outros. Tem alguns até mais indiretos. Ó, Salmo 23, versículo 1, Salmo mais conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor for meu pastor, o mandamento do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa promessa de que nada nos faltará. Não nos faltará Ele. E Ele nos basta em nossas vidas. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O mandamento é buscar-me, a promessa é me achareis. Eita! Glória a Deus. Novo Testamento, Mateus 11, 28. O mandamento: vinde a mim, ó, o verbo do imperativo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Esse é o mandamento. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Quer ver um que muitos não gostam? Esse aqui muitos não gostam. Mandamento com promessa. Livro de Malaquias, voltemos ao Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 10. Trazei, outro verbo imperativo, mandamento, ordenança. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Esse é o mandamento. Qual é a promessa? Depois provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quando você cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. Quando você cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. Tem outros tantos, vocês poderiam até mencionar alguns, se a mensagem fosse mais especificamente esta. Terceiro lugar, gostaria de compartilhar convosco. Nem tudo que parece bom é bom verdadeiramente. Nem tudo que parece bom ou que parece belo é saudável espiritualmente falando. Pode entrar no versículo de número 39. Versículo de número 39 diz assim: então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa. Parecia bom aos olhos do moço, do profeta, do discípulo do profeta, mas só parecia. Cuidado, que nem tudo que parece bom na verdade é. Porque geralmente o pecado entra pelos olhos, invade a sua mente, e aí vai até ser concretizado. Amém? Foi assim com Eva, primeiro pecado na terra. Vendo que a árvore era boa para dar entendimento, olha aí. Viu? Então, 1 de João, capítulo de número 2, eu acho que é o versículo 15 ao 17, vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência ou o desejo, ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Santei, meu filho, mas procede do mundo. Eita, tá vendo? Então, sendo ditado antigo, sendo o tempo do irmão Daniel, o tempo da irmã Anaí, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, cuidado, né? Porque nem tudo que parece bom, de fato e de verdade é saudável para as nossas vidas espirituais. Isso vale para todas as áreas de nossas vidas. Amém? Amém? Quinto lugar, a consequência de um erro espiritual, ela pode ser a morte. Pode ser a morte. E foi o que aconteceu, irmãos. Aí no versículo 40, Natan, nesse mesmo capítulo que estamos, 2 Reis 4, diz assim a palavra do Senhor: depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Viu? Cuidado com certas coisas que podem trazer certos erros, que podem trazer morte e morte espiritual. Grave isso aqui, amados. A morte chegou na panela, no cozinhado, num cozido, num sopão amigo dos discípulos dos profetas. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que morte na panela pode atingir até a igreja, pode atingir até a nós, pode atingir muitas denominações evangélicas, como tem atingido. Quer ver morte na panela? Quer ver morte na panela? Muitas campanhas mirabolantes que igrejas, a partir das neopentecostais aí para fora, têm feito. Aliás, muito cuidado também, outro detalhe aqui, com o que você traz de fora para dentro. De fora da panela para dentro dela, de fora da tua casa para dentro dela, de fora da tua família para dentro dela, de fora da tua igreja para dentro dela. Muito cuidado com o que você traz de fora, lá de fora cá para dentro. Você quer ver morte na panela? Vou ser mais específico um pouco. Água do tratamento. Onde está escrito isso? É morte na panela. Campanhas do sal grosso. Onde está escrito isso? É morte na panela. Campanha da água do Rio Jordão de Israel. Onde está escrito isso? É morte na panela. Campanha da terra de Israel. Um saquinho, um vasilhamezinho de terra que vem, irmão, só a lógica. Se você usar só a lógica, não precisava de mais nada, né? Campanha da pedrinha santa, como já chegou aqui uma irmã, né? Pastor, vindo de uma dessas igrejas e a campanha lá essa semana é sobre a pedra santa. É uma pedra que as pessoas compram e quanto maior, eu falei, como assim, mano? Teve pessoas lá, empresários, que compraram uma pedra de 3 mil reais. Ela era maior. Outros compraram uma pedra de R$1.000. Aí foi descendo, 500 reais, 300 reais. Eu falei, irmã, pastor, só tinha 50 reais. E a pedrinha comprei, fez aqui. Ele tirou da bolsa uma pedrinha minúscula. Um carocinho de arroz, mais ou menos do tamanho, né? Aí eu falei, opa, aqui essa pedrinha, irmã. Ela falou porque o pastor disse que essa pedrinha dentro da nossa casa, ela vai espantar os maus fluidos, os maus olhados. O olho gordo, a inveja, os trabalhos de... Isso é morte na panela. E depois eu vou falar da farinha, a diferença, que na panela mata a morte, eita, e traz vida. A farinha da palavra. Amém? Então há muita coisa. Pode ser que a morte nas suas redes sociais. Morte na panela pode ser que haja morte, grave isso aí, no seu YouTube.
no seu Zap, no seu Insta, no seu Facebook. Pode ser que haja morte aí, quem sabe, em algumas plataformas, em algumas redes. E você precisa diagnosticar, e muitas vezes você sabe que a morte aí, você precisa ser livre disso. Amém? Eita! Sexto lugar, Antônio. Reconhecer a presença do homem de Deus é buscar a solução. Segundo de Reis 4:40 ainda, né? Diz assim: depois deram de comer aos homens, enquanto comiam cozinhado, eles clamaram: morte na panela, homem de Deus. Ainda homens e mulheres de Deus na terra, nesse meio, nesse mundo, nesse momento pós-moderno, de tantos falsos profetas e falsos pastores também, e falsas profetisas e falsas pastoras, tudo isso nós sabemos, mas ainda há homens e mulheres de Deus nesta terra. Que você possa recorrer para uma orientação espiritual. Eu tratei uma paciente aqui, na terapia, e eu de cara imaginei, né, quando o namorado dela trouxe para fazer terapia, eu falei: eu vou chamar minha esposa para atender junto, porque ela estava traumatizada, mas a última dela, ela foi se aconselhar em uma outra igreja, num outro momento, com um pastor. Ela estava namorando um rapaz, e o pastor falou, estou sendo direto aqui, resumindo, o pastor falou: larga esse rapaz que ele não presta para você e fique comigo. Só que o pastor era casado, ele queria que ela fosse amante dele, e ela vem traumatizada para falar com o pastor. Tem dificuldade ou não tem, irmãos? Tem gente que não consegue chamar Deus de pai, porque foi abusado pelo pai. Vocês sabiam disso? É por isso que a anamnese, a gente começa... Sua mãe é viva? Sim. Como foi e como é seu relacionamento com ela? Segunda pergunta: seu pai é vivo? Sim. Como foi e como é seu relacionamento com ele? Às vezes para só nessas duas perguntas. Não chega nem a 17ª, que é: qual é a sua maior queixa? Falei: vou chamar minha esposa, atender junto. Ela está com trauma, e às vezes as pessoas pensam que todos são iguais. Verdade ou mentira? Coloca tudo dentro de um mesmo saco, farinha de um mesmo saco. E não é. Ainda há homens e mulheres de Deus nesta terra. Aliás, segundo de Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 20, se não me falha a memória, deixa eu ver se é. Deve ser. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Ainda há profetas verdadeiros na terra. Ainda há profetisas. Eu acho que há muito mais falsos do que verdadeiros, mas ainda há verdadeiros. Quer reconhecer os verdadeiros? Olha a sua vida, o seu histórico, a sua família. Eita! Onde ele frequenta? Aliás, me diz com quem anda, que eu te direi quem és. Pega isso aqui, ó. Irmãos, até Jesus tinha níveis de relacionamentos. Você está pegando? Escreve aí na tábua do teu coração. Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Vou falar do quinto para o primeiro, de trás para frente. 5 níveis Jesus tinha de relacionamento. Ó, quinto, multidão. Quarto, discípulos. Eram 70. Terceiro nível, os apóstolos. Eram 12. Segundo nível, os 3 que foram junto para ele, com ele em algumas ocasiões, como o Monte da Transfiguração, como a ressurreição do filho de Jairo e outros. Getsemane na oração, Pedro, Tiago e João. E o primeiro nível, João,
Eu vou repetir. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Você tem que saber. Os que podem ser mais íntimos e os que não podem. Os que podem, grave isso aqui, adentrar na tua casa. E os que não podem, não devem. Posso repetir? Vai ficar registrado? Mas 5 níveis: multidão, discípulos, apóstolos, os 3 Pedro, Tiago, João e primeiro João. Você tem alguém para chamar de melhor amigo? Você tem alguém para chamar de minha melhor amiga? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado. Aliás, no segundo de Reis, ainda capítulo 5, a partir do versículo 1, conta a história de Naamã. Naamã colocou uma serva dentro de casa para ser empregada da esposa dele. E dentro de casa, ela viu as fraquezas de Naamã, as lepras de Naamã. Porque todos nós temos nossas lepras. Mas quando você vem para a igreja, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a escola, quando você vai para a rua, você cobre as suas lepras. Eu não vou mudar a mensagem não, pode ficar tranquilo. Mas dentro de casa você se descobre. Glória a Deus. Eita! Amém? Reconheça a presença dos homens de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Sétimo lugar. Deus tem provisão para purificar o que foi contaminado. Bota aí, Natan. Versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor: porém, ele, o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele disse: trazei-me farinha. Ele a deitou na panela, a colocou na panela, com sopão, e disse: tira de comer para o povo. E já não havia nenhum mal na panela. Sabe o que eu aprendo? A farinha ali, o trigo, simboliza a palavra de Deus, pastor Marinho. Simboliza o pão, o verdadeiro alimento. Simboliza a genuína palavra do Senhor. Tanto faz, está nos 2 textos, Deuteronômio 8:3, como Mateus 4:4, que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, enquanto há muita morte na panela, mesmo na panela de muitas igrejas, de muitos crentes, porque heresia, seitas, é morte na panela. Gente, o que eu vejo de morte na panela, posso falar uma coisa? Mas sou muito radical. Igreja não tem escola dominical, nem culto da palavra, é morte na panela. Pode ter certeza, é morte certa na panela. Igreja não tem trabalho de oração, pastor, não tem ciclo de oração. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode vir 3 irmãs, 2, 3 irmãs, mas não acaba um círculo de oração feminino da igreja. Ah, pastor, consagração muito cedo, domingo, cedo? 8 da manhã é cedo? Era para ser 6 da manhã. Tira. Tem igreja que não tem, é morte na panela. Morte na panela. Eu já contei aqui, irmãos, 30 anos pastoreando. 30 anos. A minha filhinha era um pouquinho mais velha que a filhinha dela, a minha neta. A mãe teve uma vez 5 meses, ela tinha 2 aninhos, eu comecei a pastorear. Eu já vi irmãos que eu falei assim: meu querido, eu tenho te visto aqui domingo à noite, às vezes até terça ou quinta à noite, mas estou sentindo sua falta na consagração dominical e na escola bíblica dominical. Pastor, mas eu acordo todo dia cedo para o patrão. O único dia que eu tenho para acordar tarde é domingo, para eu descansar até mais tarde. Eu falei assim: ué, então para o patrão você acorda cedo 6 dias por semana? E para Deus, que é o maior dos patrões, é o patrão dos patrões, que abriu
porta para esse emprego, que te deu força, saúde, capacidade, intelectualidade para você trabalhar. Você não pode acordar cedo para Ele, para o teu Deus, para o Deus da sua vida. Acorda cedo para o homem, porque ganha um didinho, faz-me rir no final do mês. Mas para Deus que te deu tudo, se Ele não te dá mais nada, Ele já te deu o seu filho para morrer por você, para te garantir a vida eterna. Se Ele não te der mais nada, já estava bom. Ainda te dá, te acorda a cada dia, um milagre da vida a cada amanhecer. Te dá força, o ar para respirar, que é de graça. Amém, amados? Você não pode acordar cedo? Falei isso para 2 em 30 anos de ministério pastoral, dirigindo igreja. Tomara que eu não falhe no terceiro. Louvado seja Deus. Mas eu amo pessoas assim, obedientes. Como a diaconisa Simone, repito o testemunho que ela deu hoje aqui. E olha que domingo passado eu não falei, e nem pensei sequer em falar por ela. Depois falei, meu Deus, de vez em quando ela chega mesmo, mas jamais. Deus deu e eu falei. Mas ela entendeu como de Deus, recebeu e fez. Tem pessoas, sabe o que fazem? Ah, não dou letra para mim. Você mandou indireta. Porque igreja pequena tem essa questão. Igreja grande, o pastor prega, marido, o que ele falar pode cair por um monte de gente. Mas o pastor não sabe, igreja pequena, já conhece a minha vida, já sabe, viu a hora que eu cheguei, viu como que eu cheguei, viu se eu faltei tal dia, viu se eu vim terça, se eu faltei quinta. Aí, qualquer coisa que o pastor falar, acha que é uma pessoa. Eu antigamente, irmãos, até hoje, eu sento para ouvir, eu gosto de ouvir. E Deus falava assim, eu falei, meu Deus, isso é para mim. Isso é comigo, eu me alegrava. Hoje as pessoas, antigamente, tem um ditado aí cristão assim, antigamente você pregava a verdade, as pessoas se libertavam. Hoje você prega a verdade, as pessoas saem da igreja. Verdade, meu tio? Qualquer coisinha. Agora, eu vou continuar pregando até quando Deus mandar. Até quando Deus falar, para, chegou o teu tempo de parar. Mas enquanto isso, 2 de Timóteo 4:2, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Amém? Então, amados, Deus pode transformar a morte em vida, matar a morte e ressuscitar, trazer vida. Quando o trigo e a palavra entra, irmãos, a morte tem que sair. Amém? A morte tem que sair. E seja a morte qual for e aonde for. Já temos aqui alguns exemplos. Morte nas redes sociais. Mortes nas igrejas. Nas denominações. Mas eu louvo o Senhor. Eu louvo ao Senhor, porque estamos em um lugar, em um ambiente, e repito, tópico 3 ou 4, que, aonde há obediência, há preparação para o milagre. Porque a obediência prepara o ambiente para o milagre. E milagre não se explica, milagre se desfruta. Mas eu vou voltar a falar que eu louvo a Deus por estar no ambiente, por estar no lugar onde o trigo, onde a palavra de Deus, ela prevalece. A genuína e verdadeira palavra de Deus. Das sãs doutrinais, não doutrina de homens, não religião. Vou falar religião, do grego religare, eu vou falar em relação. Como o pastor Marinho costuma dizer, que às vezes quem não sabe, não crente ou novo convertido, tem que traduzir. Olha, coinomia com paracleto divino. O que é isso? Coinomia com paracleto divino? É comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? E quem tem, sabe. Quem tem, sabe. O que é veneno
e o que é trigo. O que é veneno, o que é farinha. O que é veneno que leva à morte e o que é farinha que leva à vida. A palavra de Deus. Pastor, mas às vezes as pessoas, como o discípulo dos profetas, não sabia. Está colocando um veneno, está levando um veneno sem saber. Mas não diminui nem um pouco o efeito do veneno. Diminui? Não. Nem um pouco, mesmo por ignorância. Iam morrer sem culpa direta daquele moço do profeta. Mas eu creio. E como que eu creio? Com todas as minhas forças e com todas as minhas entranhas. Que a maioria dos venenos que estão botando na panela, em muitas igrejas, em muitos lugares, é consciente. Não é por ignorância. Sabem o que estão fazendo. E outra coisa, hein? Cuidado que às vezes o veneno parece uma coisa boa. Tem uma boa aparência. Quer ver um veneno que tem uma boa aparência? Pastor Marinho, Igreja Amada. Teologia da prosperidade. Coisa linda. Deus quer te prosperar. Deus vai te dar uma casa de campo, uma casa de camping, uma casa de veraneio, uma casa de praia. Deus vai te dar um jet ski, uma moto aquática. Deus também quer te dar uma lancha. Isso depois já vai te dar um carro do ano, um carro zero, do ano por vir. É bonito, irmãos. Você vai sair de empregado para empresário. Você vai deixar de ser empregado, vai ser empregador. Todos que estão em Deus têm que ser ricos, têm que prosperar. Soa bonito? Teologia da prosperidade. Mas é um veneno. Com uma aparência... É uma erva daninha. Assim como a teoria da pobreza do crente também. Ao contrário. É uma erva daninha com a aparência de uma erva boa. Mas não é. Cuidado com o que você está se alimentando. Dizem que o peixe morre pela boca. Cuidado com o que você está se alimentando, com o que você se alimenta, pode te trazer saúde ou doença ou morte. Mas eu não estou falando apenas, aliás, nem um pouco disso de comida física, não. Também tem sua importância e como tem. Porque dizem, cada um na sua área diz, né? Os escritores, os editores dizem que você é o que você lê. Os estilistas dizem que você é o que você veste, né? E os da gastronomia dizem que você é o que você come. E por aí vai. Mas eu estou falando de alimento espiritual. Do que você tem se alimentado? O que você tem ingerido? É veneno? Aparência de ervas boas? Ou é erva daninha? Ou é trepadeira silvestre? No que? Ou com que? Você tem se alimentado? Que palavra você tem ouvido? Que pregadores você tem escutado? Cuidado. Ele não sabia. Não diminui nem 1 milímetro o efeito do veneno. Vai morrer do mesmo jeito. Ambos morrerão se continuarem. Um falando e o outro ouvindo. Um pregando e o outro fazendo. Morte. Morte na panela. Amém? O celular apagou aqui. Eu lembro de um pastor que veio pregar aqui com um netbook. E a mensagem estava no netbook aqui. O netbook deu ruim. Em 7 minutos, não tinha 10 mensagens. Ele teve que parar a mensagem porque acabou. O netbook se engalhou, apagou, deu um apagão, não conseguiu ligar, irmão, não tem mais palavra, porque a palavra estava toda ali. Ai, meu Deus. Amém, amados? 8º lugar, vamos terminar. A solução de Deus é simples.
porém eficaz. Eita, Natan, bota aí, versículo 41 de novo. Ele disse: tira para o povo que coma. Então já não havia mais mal na panela. Mas Eliseu mandou apenas colocar farinha. Deixa eu falar aqui para os irmãos. Aqui. Você acha que o efeito da farinha, se não toda vez que você beber alguma coisa ou comer alguma coisa envenenada, aí vão pegar farinha, vão comer farinha, vão misturar com farinha. Não, quero isso aqui. Isso aqui foi um milagre. Como eu disse, milagre não se explica, milagre se desfruta. Mas é simbólico, eu gosto disso, de tirar de lá então para aqui e agora. Eu gosto de tirar do literal para o figurado, para o espiritual. O que nós aprendemos com isso? Eliseu mandou colocar farinha na panela com sopão, com cozido, envenenado. E já não havia mais morte na panela. A providência... Empresta o autoridade, por gentileza. A providência de Deus, muitas das vezes... Obrigado, meu filho. É simples. É simples. E grave isso aqui, eu prefiro ficar e continuar a simplicidade de Deus do que as novidades, me perdoe, do mercado da fé, do mercado gospel. Eu prefiro ficar com a simplicidade da palavra, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva, do Senhor que liberta, do Senhor que perdoa, do Senhor que santifica, que justifica, que vivifica, do Senhor que pode curar, e do Senhor que batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Eu prefiro ficar na simplicidade da oração. Quer ver uma coisa que a religião trabalha com o homem? Se não houvesse o diabo, a culpa e o medo, não haveria religião. Cristã, então, pode parar que não haveria. Porque os que eles mais usam contra os fiéis é o diabo, é a culpa e é o medo. Hã? Se não houvesse o diabo, em primeiro lugar, eu acho que não haveria nem essas, falando de religiões, né? Porque, é o diabo, foi o diabo, igual uma irmã que passou por aqui, né? Que orava assim: Senhor, repreende o diabo do resfriado, o diabo da gripe, o diabo da renite, o diabo da artrite, o diabo disso, daquilo. Eu falei: irmã, peraí, vem cá. Aí nós só falam no diabo. Aliás, dizem, a Tânia sabe, alguns aqui, que ela viu o diabo personalizado na casa dela. Ela falou que era a coisa mais linda do mundo, era o diabo. De tanto dela chamar, eu acredito que ele veio mesmo. Eu falei para ela: minha esposa, ela estava, graças a Deus foi curada, minha esposa tem renite. E não é diabo da gripe, não. Semana passada eu tive uma gripe, mas era gripe, nem tudo é o diabo. Nem toda doença é o diabo. Quer ver uma coisa para vocês? Eu mostro algumas, vou dizer uma só. Ana estava doente, Ana estava estéril. E sabe quem que fez? Deus. Deus errou a madre de Ana. Ué? É o diabo? Jó. Deus permitiu que Jó tocasse no corpo, que o diabo tocasse no corpo, na saúde de Jó. Grave isso. Nem tudo é o diabo. Irmãos, crente fanático tem essa questão de diabolizar tudo. Quer ver outra? Essa é antiga. O diabo não tem nada, nem as chaves da casa dele. Tudo que o diabo tem foram os crentes que deram. Já deram guitarra pro diabo, já deram bateria pro diabo. Os crentes é que dão as coisas pro diabo. O diabo não teria nada se não fosse dado pelos crentes. Amém, amados? Então grave isso aqui, a farinha, a genuína palavra de Deus traz vida mesmo em meio à morte.
A solução de Deus é simples. Eu prefiro ficar com a oração do que inventar determinação. Decreta! Eu prefiro declarar o que Deus decretou. É diferente do que determina. Que eu determinar o que Deus vai fazer, é Ele que tem que determinar o que eu devo fazer. Vocês nunca vão nos ver aqui, eu tenho certeza que se eu for antes do pastor Marinho, não devo ir porque ele está bem mais para lá do que para cá, né? Mas se eu for, ele não vai fazer isso aqui, eu vou morrer tranquilo. Segunda-feira dos milagres. Ué, você combinou com Deus? Sexta da libertação. Irmãos, que é culto de libertação, culto da palavra, culto da escola dominical. Tá? Quinta-feira dos milagres divinos. Venha que seu milagre está te esperando. Você combinou com Deus? Você viu a agenda dele? Você fez a agenda do Senhor? A agenda dele é dele, a sua deveria ser dele, é ele que tem que fazer a nossa agenda. Não é a gente que deve fazer a agenda do Senhor, não. Amém, amados? Culto dos milagres. Deus deve pensar assim, lá de cima, olhar para o Senhor Jesus Cristo do seu lado direito, né? Falar com o Espírito Santo aqui na terra. Deus é onipresente, existe sua presença posicional, é sua presença presencial. Já explicamos a diferença disso aqui, mas isso aqui é mais teológico, não vamos teorizar muito, né? Mas Deus deve falar assim para Jesus Cristo, o Espírito Santo: falou nada comigo não? Esse pastor aí está marcando lá a Quinta dos Milagres e está garantido, mas eu tenho que entrar nessa agenda dele aí? Eu vejo Deus rindo às vezes, eu imagino, eu quero conjecturar. Sabe o que é isso, irmãos? Culto dos milagres, culto do reteté, culto das campanhas mirabolantes, seja ela qual for. Não precisa ser a campanha do papel higiênico, não. Isso aí é a mais absurda que eu já vi, mas qualquer uma é morte na panela. É morte na panela. A solução divina é simples. E eu prefiro ficar com a simplicidade de Deus do jejum. Precisa inventar jejum de Daniel, precisa inventar jejum de Coca-Cola, jejum de internet. Eu prefiro ficar com jejum bíblico. Abstenção de alimento, parcial ou total, por um período pequeno de tempo, para eu me dedicar mais a Deus. É muito maior do que isso, né? Já demos um estudo aqui sobre os 10 mandamentos do jejum. Só para resumir, eu prefiro ficar com a simplicidade da palavra, da oração, do culto, sem fogos, sem cores, sem fumacinhas, sem danças, sem quadrilha, sem festa junina, sem festa da... Ai, meu Deus, eu vou parar. Eu prefiro a simplicidade do Evangelho. É tão límpido, tão claro como essa água. Aliás, já cantava o grupo Antigo Elos, depois Logos. Vamos terminar? Vamos no lugar. A fé no poder de Deus restaura a confiança e restaura a saúde espiritual. Então, bota no 41 de novo. Então, já não havia mais nenhum mal, já não havia mais morte na panela. Quando você obedece, quando você põe a palavra, quando você tem fé no poder de Deus, Ele restaura, Ele transforma, Ele traz vida, Ele traz vida, Ele traz vida. Último lugar. A presença de Deus muda a realidade da crise em abundância. Perdão, Ele pode transformar. Ele pode. Ele pode curar. Você já ouviu a história do pastor Marinho? E eu vou com a autoridade dele, ele me empresta.
repetir o que ele disse aqui. Uma parenta, que uma profetisa do reteté, né? A pessoa com câncer, você não vai morrer, Deus já me revelou que você está curada. Deus pode curar, irmãos? Pode. Mas Deus é soberano. Se Ele não quiser curar, Ele vai curar? Ele não vai curar. Se Ele quiser, Ele vai preparar, Ele vai levar. E a profetisa dizendo para a parente do pastor Marinho, você já está curada, você vai contar seu testemunho. E a irmã morreu. Eu gosto da palavra do pastor, um dos primeiros, se não o primeiro pioneiro da Batista da Trindade, que estava com câncer, estado terminal. E a igreja orando por ele, não somente a igreja, várias igrejas do Brasil e até igrejas do mundo orando pela cura dele. Ele, um domingo, chegou na igreja fraquinho, carequinha, magrinho. E ele disse assim, irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Muita gente orando por mim, eu agradeço, continue orando. Mas se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, se Deus me levar, eu vou ver a glória de Deus. Amém? Deus é soberano. Deus é soberano. Eu quero que alguém me explique. Pode ser o Pedrão aí, pode ser o... né? Por que Eliseu curou, ressuscitou em nome de Deus e adoeceu de uma doença mortal e morreu doente? Eu quero que alguém me explique por que Paulo ressuscitou Eutico, curou, libertou endemoniados em nome de Jesus, em um momento único e pontual. Lenços e aventais dele, Deus curava os que tocavam e não conseguiu curar uma gastrite estomacal ou uma úlcera estomacal no seu filho na fé, no seu sucessor, no seu, quem sabe, melhor amigo, talvez, junto com Lucas, Timóteo. Chega para Timóteo, eu não sei se é 1 Timóteo 5,18, né, tá? Não beba somente água, mas beba um pouco de vinho também, por causa das tuas frequentes... Não é isso. Frequentes, procura aí, não, procura que está registrado, enfermidades no estômago. Alguém tem algum teólogo no Brasil, no mundo, que possa me explicar isso? Pastor? Soberania divina. Soberania divina. Amém? Mas eu creio. Eu creio que Deus pode mudar. Mudar a crise. E Deus pode mudar a tua história. Até se você não achar aí, bota aí, ó. 5,23. Eu falei 5,18, é 5,23, né? Ali, os irmãos lerem. Paulo não... Poxa, se fosse eu... Se o poder fosse dele, de fato, de verdade, mas o poder de Deus, eu tenho certeza que Paulo seria o primeiro. A primeira pessoa que ele ia curar era seu amigo, seu filho na fé, seu sucessor, Timóteo. Amém, amados? Eu termino como comecei. Pode haver morte na panela. Pode haver envenenamento. E cuidado com o que você tem visto e ouvido, com quem você tem se relacionado e andado, porque você pode estar trazendo morte para a sua vida. Mas eu creio que a farinha, mas eu creio que o trigo, mas eu creio que o pão, mas eu creio que a palavra de Deus pode trazer vida, mesmo aonde haja morte. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E graças a Deus. Louvado.